Por que a gente diz caminhos para a felicidade e não caminho para a felicidade? Porque não existe um caminho só. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus e a bênção dos mentores da casa estejam com todos vocês, pacificando, harmonizando, trazendo nessa noite as energias que nós tanto precisamos. Energias positivas. Porque de energias negativas o mundo está cheio. A nossa psicosfera está complicada. Psicosfera é a atmosfera vibracional do planeta, que é um planeta de provas e expiações, onde o mal prevalece. Eu não estou inventando nada, tudo isso está na doutrina espírita. Podem conferir. Quem aqui é feliz, levante a mão. Então, eu quero presumir que quem não levantou a mão é infeliz. Não? Está pensando? É importante que a gente pare para reavaliar nossas vidas e até entender realmente o que é felicidade, né? Porque às vezes o que a gente acha que é felicidade não é felicidade. Às vezes aqueles valores que nós temos, às vezes aquelas coisas que a gente está correndo atrás, são valores enganosos, são valores de outras pessoas. E hoje é muito comum a gente sofrer influência tanto dos vivos quanto dos mortos, que a gente fala desencarnado. Eu já vi uma pessoa muito inteligente, muito estudada, que disse que não acreditava em Deus. Porque se tudo que dizem sobre Deus fosse verdade, o mundo não podia ser assim. E dentro do que ele sabia, dentro do que ele se aprofundava, ele tinha uma razão. Porque a gente observa no mundo que algumas pessoas nascem num sofrimento profundo. Desde pequena, já com defeito físico, com mães complicadas, sem mãe, né? Doenças terríveis, e parece que quando sai de um problema, logo vem outro, e outro, e outro. E outras pessoas têm problemas, mas não são tantos. E outros parece que tudo que faz dá certo. Né? Como o pessoal diz, parece que nasceu virado para a lua, né? E aí vem aquela explicação da religião, da maioria das religiões, olha, fica calmo. Você está sofrendo agora, mas depois você vai para o céu, você vai para o paraíso, você vai... Aí é um lugar que varia conforme a religião. Mas você está lascado agora, mas depois você vai se dar muito bem. Só que o preço da passagem não é igual para todo mundo. Né? Uns sofrem muito mais do que outros. Então a explicação não fecha. Se a gente para pensar, você fala, não fecha. Se Deus é justiça, se Deus é misericórdia, se Deus é amor, por que Ele permite o sofrimento? Por que Deus permite o mal? Porque às vezes a gente tem aquela ilusão que se a gente fizer tudo certinho, vai dar tudo certinho, não é? Eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu faço procissão, eu acendo vela, eu boto despacho lá não sei aonde... Eu vou no centro espírita, eu tomo passe, tomo água fluidificada, já botei até na banheira água fluidificada, na caixa d'água. E ainda continua acontecendo problema na minha casa. Como é que pode? Isso é mentira. Deus não existe, espiritismo não existe, essas coisas não existem. Pode acontecer da pessoa chegar a essa conclusão e parar por aí. É direito dela, não é? Cada um de nós deve ser um buscador da verdade. Porque esse mundo é um mundo de ilusão. Há muito tempo atrás, Buda já falava as nobres verdades sobre sofrimento. Buda, só uma biografia muito rápida, ele nasceu de uma família muito rica e, para impedir que ele tivesse contato com o mal, o pai botou ele num jardim todo controlado, e ele não via gente velha, gente doente, ele não via morte. Quando o passarinho morria, eles trocavam por outro.
E um dia, ele, através dos empregados, ele olhou em cima do muro, saiu pela cidade e começou a ter contato com o sofrimento de dor, morte, velhice. E aquilo deu um baque nele muito grande e ele começou a ser um buscador da verdade. Porque a palavra Buda significa desperto. Todo mundo pode ser um Buda quando se desperta. E ele vai buscando através de vários caminhos encontrar a iluminação. Passa fome, fica sujo. E no trajeto dele, ele descobre algumas verdades e descobre que nada daquilo que ele passou era necessário para procurar a iluminação, mas foi o caminho que ele buscou. E a primeira verdade que ele chegou à conclusão é que, sim, existe o sofrimento. Parece besteira, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que admitir é que existe sofrimento. Porque tem umas pessoas que falam assim, meu marido é maravilhoso, minha esposa é maravilhosa, meus filhos são ótimos, a minha vida é maravilhosa, meu emprego então, nossa senhora, meu chefe, a minha sogra. Essa pessoa tem que ser internada, né? Ela está se iludindo, porque não existe uma vida perfeita em todas as áreas. Todos nós temos problemas. Então a primeira coisa é reconhecer, eu tenho problemas, eu sofro. Essas áreas da minha vida estão com problemas. Este é o primeiro passo. Reconhecer que o sofrimento existe. Que nós estamos num planeta de sofrimento e que a gente não controla tudo. O segundo passo é aceitar que esse mundo é um mundo de mudança. Tudo muda o tempo todo. Então é não causar sofrimento além do sofrimento que já vem. O sofrimento vai vir em vários momentos da nossa vida. Mas tem gente que causa sofrimento do sofrimento. O que é isso? É dizer assim, meu pai é um bêbado. Meu pai era bêbado, me batia quando eu era criança. E eu sou assim porque meu pai me batia. E eu sofro tanto porque eu sou um coitado, não consigo... Olha só. O pai bebe, bateu em você, é um sofrimento. Agora, isso que você está fazendo... de se vitimizar, se tornar um sofredor profissional, é você que está fazendo com você. Esse sofrimento não é necessário. Muito bem, meu pai era ruim. O que eu vou fazer a respeito? Como eu vou lidar com isso? Eu preciso de terapia? Eu preciso de ajuda? Essa condição vai mudar? Às vezes aquela pessoa não vai mudar. Mas o jeito que aquela pessoa te afeta pode mudar. O jeito daquela pessoa mexer com você pode mudar. Faz parte do nosso processo de educação ter parentes difíceis. Porque a espiritualidade é tão perfeita que é para a gente não fugir da aula, porque a Terra é uma escola, coloca o problema dentro de casa. Porque se fosse no vizinho, a gente não ia na casa do vizinho. E aí aquela pessoa difícil está ali com você. Porque o ser humano... é difícil aprender no amor, no carinho, né? A gente aprende, parece que na pancada, né? Tropeçando. A filosofia já diz que às vezes a gente aprende pelo contraste. Quando você vê o bonito e o feio, aí você vê, bom, isso é bonito, isso é feio. Você só vai entender a diferença entre o bem e o mal quando você convive com o bem e tem um modelo. E hoje o mundo está tão misturado, os valores estão tão confusos, que o pessoal fala de fluidez moral, né? O certo e o errado já está confuso para a gente. O que é certo, o que é errado, o que é direito, o que não é, o que é ser honesto, o que não é ser honesto. Qual é o limite da minha honestidade? Posso trair, não posso trair? Posso roubar, não posso roubar? Posso mentir, não posso mentir? Fica às vezes confuso. Por que a gente diz caminhos para a felicidade e não caminho para a felicidade? Porque não existe um caminho só. E a felicidade que a gente se refere está no Livro dos Espíritos, pergunta 614, que de uma forma muito simples os espíritos disseram o seguinte: você sofre porque se afasta da lei de Deus. Você é mais feliz quanto mais você vai se aproximando da lei de Deus. Toda imperfeição gera sofrimento. E à medida que você elimina essas imperfeições, você elimina sofrimentos.
Vamos dar um exemplo. Uma pessoa é alcoólatra. Estou citando o alcoólatra porque o alcoolismo é uma coisa simples, tá? Não estou me referindo a ninguém aqui, não quero ofender ninguém. Uma pessoa é alcoólatra e por causa do abuso do alcoolismo, ele cai na rua, se machuca. Ele falta ao trabalho, é demitido. Ele tem problemas em casa, às vezes fica agressivo, desconfia da esposa, briga com os filhos, separa da esposa, tem dissociação familiar. Com o tempo, o alcoolismo vai afetar o fígado, levando a cirrose e uma doença mental chamada psicose de Wernicke, onde ele começa a ter mania de perseguição. Um problema, vários sofrimentos. Se ele consegue controlar o alcoolismo, se ele vai para o AA, que é uma das coisas mais eficazes, porque é difícil a pessoa conseguir controlar um vício sozinho. Nas instituições e nos grupos, que não são perfeitos, tem um resultado melhor. Ele já elimina alguns sofrimentos. Então, à medida que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai reduzindo os sofrimentos na nossa vida. Jesus falava isso, né? O meu fardo, meu jugo é leve. Se você caminhar comigo, o seu fardo ficará mais leve. Ele não disse que vai tirar o sofrimento da gente. Mas a partir do momento que a gente tem a compreensão das coisas, a gente sofre menos. Se você olha uma pessoa que está te agredindo, você pode pensar assim, eu vou agredir ele também. Se ele tem direito de me agredir, eu também tenho direito de agredi-lo. É o olho por olho, dente por dente, lá antigamente. Mas se você olhar e falar assim, coitado, é uma pessoa que está perturbada, é uma pessoa que não tem compreensão da vida, é uma pessoa que ignora as leis de Deus, é uma pessoa doente. Você já vai encarar essa pessoa de uma outra forma. E vai se resguardar de não entrar naquela vibração. Porque tudo é vibração. Tudo é sintonia. Mas, a gente, porque está na lama, a gente não precisa rolar na lama, engolir a lama e achar bom. Né? Você pode andar na lama com cuidado, sujando-se o menos possível. Diferença entre sofrimento e infelicidade. O sofrimento está mais ligado a uma condição física. Você está com uma dor de cabeça, você está em sofrimento. Mas você pode não estar infeliz. Os grandes espíritos que vêm na Terra passam por uma série de sofrimentos. Mas como eles têm a consciência da missão, sabem que aqui a Terra é um planeta de provas e expiações, que nós vamos enfrentar problemas, eles não são infelizes. Não sei se fica claro isso. A infelicidade é um sentimento. O sofrimento é mais uma coisa física, que você tem mais... pode separar as coisas. Então, quantas pessoas entraram no passado, os cristãos entraram no passado no Coliseu para serem mortas, passaram por um grande sofrimento, mas entraram cantando felizes, porque sabiam que iam para um lugar melhor. Você pode estar morrendo com doenças, com dores, mas ainda assim ser uma pessoa feliz. Porque a felicidade perfeita não é desse mundo. Mas nós podemos ter momentos de felicidade nesse mundo. E só de saber que a gente não está sozinho, que a gente é imortal, que a gente está aqui numa missão muito maior, gente, faz toda a diferença. Nós vemos aqui no mundo, hoje, um tipo de comportamento. Não dá para fazer uma divisão exata, mas a maioria das pessoas está correndo atrás da felicidade porque acha que felicidade é sucesso material. Quando eu era criança, eu também achava isso. Eu vou ter uma profissão boa, eu vou comprar um carro, vou comprar uma casa na praia, vou viajar, vou ter uma mulher bonita que está lá atrás. Oi, essa eu consegui. Por enquanto, né, bem? Tem que andar na linha, né? Aí, vou ter uma mulher bonita, vou ter meus filhos e vou ser feliz.
Mas tem gente que tem 15 casas, 15 aviões, 15 navios, 15 mulheres bonitas e não é feliz. Porque a felicidade não é material. Mas a maioria das pessoas acha que sim. E passa a vida correndo atrás disso. E aí, quando tem, descobre que não é feliz. Um outro grupo fala assim, não, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, nada vai dar certo, eu sou azarado, tudo que eu tento dá problema, então não adianta nem tentar. É um grupo que existe assim. Esse grupo está muito sujeito a depressão e suicídio. Vocês devem conhecer muitas pessoas assim, que desistiram da vida porque acham que nada vai dar certo. Tem raiva de Deus, Deus está perseguindo, Deus quer acabar comigo, ou Deus não existe. Esse é um outro grupo. Existe um outro grupo. Eu não quero nada. Eu odeio a vida. Eu odeio as pessoas. Eu odeio o governo. Eu me odeio. Eu odeio tudo. Eu só não odeio me odiar. A profissão dele é ódio. É o eterno revoltado com qualquer coisa. Existe um grupo assim. E existe um grupo que é espiritualizado, que acredita que existe algo mais, acredita que existe alguma coisa do outro lado, que existe vida além da vida. A maioria das religiões fala isso. E dentro desse grupo que se espiritualiza, tem vários níveis. Tem aquele grupo que acredita em tudo, pedra, duende, água, gelo, círculo das flores, vibração de Júpiter. Falou, ele já está lá fazendo as coisas porque ele acha que vai aquela entidade lá daquele planeta, vai ajudar. Fica trocando de religião, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Ótimo, ele está buscando. Não vamos falar mal dessa pessoa. Ele está procurando o seu caminho. Outro grupo acha que sim, existe uma entidade. Se eu agradar essa entidade, se eu agradar esse Deus, esse grupo de espíritos, eu vou me dar bem. Então essa pessoa está ali na religião dela, agradando do jeito que ela acredita, acendendo vela, fazendo promessa, fazendo despacho, dançando em volta da fogueira, fazendo oferenda. Ótimo, essa pessoa já tem uma crença. Não vamos derrubar nem criticar a crença desta pessoa. Existe já um outro grupo, e os espíritas estão muito nesse grupo, infelizmente, que acha assim, não, eu já sei que não precisa de ritual, não precisa de roupa branca, não precisa acender vela, o contato é mental, é vibracional, eu estudei, então estou salvo, vou para nosso lar direto. Ele nem sabe que é um monte de colônia espiritual, porque nosso lar é o mais famoso, ele acha que vai para nosso lar. Doutor Bezerra de Jesus vai me abraçar quando eu desencarnar, porque eu sou espírito de luz. Está iludido também. E à medida que você vai estudando, que você vai se aprofundando, você descobre que você não consegue mudar ninguém. A sua obrigação é mudar você. Você pode influenciar pessoas. Eu aqui estou fazendo a palestra para tentar mostrar a vocês que existem outros caminhos. Mas quem vai decidir se vai ou não vai por esses caminhos são vocês. O quanto vocês vão comprometer, o quanto vocês vão buscar, o quanto vocês vão se aprofundar, a decisão é de vocês. Chico tinha uma frase que eu não sei de cor, mas que dizia mais ou menos o seguinte: eu respeito todos aqueles que são diferentes de mim e que querem permanecer assim. Mas eu tenho o dever de me melhorar a cada dia. Olha que coisa linda. Então, não fica preocupado em mudar os outros, em impor a coisa aos outros. Fica preocupado em mudar você. E a gente sabe que a gente está parado se daqui a 3 anos a gente está do mesmo jeito que estava agora. Significa que você não está evoluindo. Você chegou num ponto, achou que estava bom e se acomodou. Mas fique tranquilo que a vida vem e te sacode. Que a escola tem essa função. De vez em quando ela vem dar uma sacudida na gente para a gente repensar sobre as coisas. Vou dar um roteiro para vocês. É bom a gente ter um roteiro, né? Um manual, um guia, né? Que é assim, faz muito sucesso, né? As coisas assim, que tem 7 passos para isso, né? Todo mundo quer um negócio fácil. Fast food, né? Comida rápida.
felicidade instantânea. Então eu já preparei aqui um roteirinho. Não é fácil, mas é um roteiro seguro. Porque o conhecimento... Imagina uma pessoa perdida no deserto, com fome, com sede, morrendo. Está perdida. O conhecimento é como se fosse uma placa apontando a direção. Então tá lá a placa fincada na areia, lá escreve assim, cidade, por ali, 100 quilômetros. A pessoa morreu. Sabe para que lado fica a cidade, mas ela está tão fraca, tão desesperada, tão enfraquecida, que ela não, antes de chegar na cidade, ela vai morrer. Não é? Agora imagine o consolo, o amor, a ajuda como um poço de água e um montão de comida no meio do deserto. A pessoa faminta, desesperada, chega lá, encontra um poço de água e um montão de comida. Oh, beleza, estou salvo, né? Naquele momento ali ele come, bebe, descansa, fica bem. Ele fala, e agora? Para que lado que eu vou? Não sabe. Ele vai sair na areia e vai se perder de novo. E a maioria das religiões, elas fazem isso. Elas criam uma pessoa dependente. Você vai lá, ele te socorre. Você sai perdido do mesmo jeito que entrou. Fazendo os mesmos erros, quebrando a cabeça. Aí você volta, ele te socorre. Você fica rodando ali no deserto, sem ir para lugar nenhum. Então o conhecimento certo aponta para aquela direção. Mas toda casa espírita ela tem que ter o socorro e a placa. Para socorrer quando você vem na necessidade. E a placa para dizer, olha, quer sair dessa situação? É por ali. Mas é com você. Então o primeiro passo é vontade. Se você não quer, nem Jesus resolve. Tá? Você não quer. Não adianta gastar o latim com uma pessoa que não quer mudar. Um dia, se ela quiser mudar, beleza. Segunda, os espíritos são criados simples e ignorantes, sem conhecimento. Então, para evoluir, a gente precisa adquirir conhecimento. E o conhecimento vem através de experiência. Não adianta você ter só a teoria. Você tem que viver as situações. E isso vai, aquele impacto de viver várias coisas, vai te transformando. E como é que a gente se transforma? Olha como é que Deus fez os mecanismos. Através de vidas sucessivas, de reencarnações. Porque uma vida só não é suficiente para que a gente fique perfeito. Nós precisamos viver várias vidas e várias situações para a gente ir vivendo essas experiências e através de nossas escolhas ir se melhorando. Algumas vidas a gente sai empatado, outras vidas a gente se complica mais, outras vezes a gente sai um pouco melhor, e assim vai conforme nossas escolhas. E um recurso maravilhoso, tempo. Deus tem tempo. Deus está nem aí. Se demorar 1000 anos para ela, 100 anos para você, 300 para ele, é você que define. Porque Deus está além do tempo. Não é que ele não se importa conosco. Nós somos livres para escolher a evolução conforme o nosso tempo, porque a evolução ela não pode ser imposta. Ela é uma conquista. A felicidade tem um preço. Porque senão Deus podia falar assim, bom, já que o destino de todos nós é sermos perfeitos e felizes, farei todos perfeitos e felizes. Não seria ótimo? Mas não, a perfeição e a felicidade tem um tempo, tem um preço. E esse preço chama-se amor. Só através do amor, e não é o amor interesseiro, o amor de marido e mulher, é o amor divino que a gente precisa desenvolver. Aí a gente vai chegar à felicidade pura. A gente tem que pagar esse preço para ser feliz. E como é que eu desenvolvo o amor? Porque é difícil. Desde que eu estou no centro espírita, desde que eu comecei, porque a maioria das religiões fala em amor, mas não tem esse foco. Se fala, você precisa melhorar, você precisa tirar suas imperfeições, você precisa desenvolver o amor, mas não tem um comprimido que eu possa tomar e ficar amando todo mundo no dia seguinte.
Não tem nada que eu possa fazer para acelerar o processo de sentimento, porque isso é um sentimento. Quando você olha uma pessoa em sofrimento, você passa e vê um morador de rua em sofrimento, o que você sente a respeito? Tem gente que sente ódio. Mata, joga gasolina. Tem gente que não sente nada. Tem gente que sente raiva. Tem gente que sente compaixão. Tem gente que vai lá e ajuda. Então, é um processo de desenvolvimento demorado e não existe uma receita única para cada um. É passo a passo, um pouquinho de cada vez. Hoje você aguentou um problema na sua casa deste tamanho. Amanhã você aguentou um deste. Depois de amanhã um deste. Você está melhorando. E cuidado com o que você reza. Porque quando você pede a Deus, Senhor, por favor, me dê coragem. Para você desenvolver coragem, o que tem que acontecer? Você tem que passar por medo. Aí você sai, tem um cachorrão ali fora. Para você desenvolver coragem. Para você desenvolver paciência, tem que ter gente tirando sua paciência. E Deus não erra endereço, a encarnação nossa é toda programada, a gente atrai as situações para a gente. Os problemas e os sofrimentos que a gente passa nessa vida, alguns, a maioria, são dessa vida mesmo, pelas escolhas que nós fizemos. Uma escolha errada, uma escolha desequilibrada, pode alterar o seu destino. Você está quer emagrecer, você está fazendo corridas. Aí você chegou em casa 10 horas da noite, não deu tempo de correr. Aí você fala assim, poxa, não corri hoje, eu preciso correr. Muda sua roupa de ginástica e sai correndo na rua meia-noite. E aí, é uma boa ideia? Andar sozinho pelos becos meia-noite? Ah não, Jesus está comigo. Olha só, você está jogando a sua imprudência e botando na conta do seu anjo da guarda. Você está procurando. Ah, mas eu estava no sinal de ônibus e caiu um tijolo lá de cima do prédio e acertou minha cabeça. Você não deu causa. Esse sofrimento não foi você que procurou. Então existem sofrimentos que nós causamos pela nossa impaciência, pela nossa imperfeição, pelo jeito de agir, pela nossa imprudência. Existem sofrimentos que estão programados, que fazem parte da nossa escola. Alguns nós pedimos para passar na vida anterior. Ah, eu duvido que eu tenha pedido um troço desse. A Maíse Braga sempre fala nisso, que às vezes a pessoa chega e fala assim, Maíse, eu não pedi essa família, não. Pelo amor de Deus, eu não posso ter. Eu estava bêbado quando eu pedi isso lá no mundo espiritual. Aí eles falam assim, pediu chorando de joelhos. Porque às vezes a gente não tem ideia de quem nós fomos e do que nós fizemos em vida anterior. Por que eu não lembro das vidas passadas? Porque se você lembrar, você não consegue conviver com essas pessoas, nem essas pessoas conseguem conviver com você. Porque a gente já se aprontou, um com o outro. Então já pensou um café da manhã? Mamãe, estou lembrando aqui aquele dia que a senhora jogou gasolina em mim, botou fogo. Ela, também estou lembrando o dia que você botou veneno de rato lá no meu bolo. Dá para viver assim? Não dá. Né? Então a gente tem várias encarnações, isso demanda estudo, por isso que eu aconselho vocês a buscar as explicações. Não é fácil, tá? Se você vai se aprofundando, você vai entendendo toda a engrenagem do universo. Como uma coisa afeta a outra. Uma pequena coisa aqui afeta lá longe. Se você jogar uma colher de sal ali em Boa Viagem, parece nada, né? Mas o oceano é um só. Esse sal afetou o oceano inteiro. Pouquinho do tamanho do sal. Então, o tamanho da sua ação afeta o seu destino e afeta o destino de outras pessoas.
mais de quem está perto, menos de quem está longe, mais afeta. Por isso é que nós todos somos uma grande família espiritual. Existe o que a gente chama no espiritismo de lei de causa e efeito, mas os orientais chamam de karma, né? É meu karma, é meu destino. Existe o karma individual, existe o destino individual, existe o destino coletivo, de grupos. Não é à toa que a gente encarna num lugar, numa família. Tudo faz parte desse planejamento para nosso aperfeiçoamento e para nossa felicidade. Qual é, então, o roteiro? Então, como é que eu vou guiar? Primeiro, eu tenho que escolher exemplos bons para seguir. Pessoas boas. Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas ruins causando influência nas pessoas, né? Na internet a gente vê esses ídolos, esses artistas que são péssimas pessoas, péssimas influências, com milhões de seguidores. Mas você tem que saber escolher bem quem você quer seguir. Qual é o modelo que serve para você? Uma pessoa melhor do que você. O nosso anjo da guarda é um espírito melhor do que a gente, nosso guia espiritual. Não é um top de linha, porque nós não somos top de linha. Você vai botar uma criança no jardim da infância, quem vai acompanhar a criança no jardim da infância é uma professora do jardim da infância. Você não vai colocar uma professora de pós-graduação para acompanhar uma criança no jardim da infância. Entenderam a diferença? À medida que você vai evoluindo, o seu guia espiritual será sempre mais evoluído que você. E ele está aprendendo junto com você. É um processo de evolução contínua. Está tudo interligado. Às vezes a gente põe a culpa nos espíritos pelas coisas ruins que acontecem para a gente, mas às vezes quem atrai os espíritos para perto da gente somos nós. Imagina uma lata de lixo. E você começa a jogar lixo lá. À medida que o lixo vai se acumulando, o que acontece? Começa a atrair mosquitinho. Daí a pouco vem o sapo para comer o mosquitinho. Daí a pouco vem o rato. Daí a pouco vem a cobra para comer o rato. Se o nosso pensamento é um lixo, nós estamos chamando espíritos que têm a mesma vibração e a mesma frequência para ficarem perto de nós. Ah, então eu tenho que sair do trabalho, eu tenho que sair lá de casa, porque a vibração lá de casa é uma coisa muito barra pesada. O meu emprego é uma sombra só, para não dizer assombração. Não. Por quê? Se está tudo escuro, qual é a sua obrigação? Hein? Clarear. Seja luz nesse ambiente. Ah, mas toda vez que eu acendo um fósforo, vem alguém, sopra. Acenda de novo. E de novo. E de novo. Faz parte do seu processo evolutivo. São desafios para você. E como é que eu sei que eu estou progredindo? Qual é a ferramenta que eu tenho para saber se está dando certo? Será que a minha encarnação está dando certo? Porque é tudo tão atrapalhado na minha vida. Será que eu estou evoluindo? Um dos caminhos para saber se você está evoluindo é o quanto de livre-arbítrio você tem. O quanto de liberdade de escolha você tem. Deixa eu explicar melhor. Você é uma professora. Odeia ser professora. Sofre. Todo dia que você vai para lá é um tormento. Você sofre no seu trabalho, sofre como professora. Aí você faz concurso. Você estuda de noite, você faz cursinho, você faz concurso. Ou não passa, ou passa em segunda e só chama um. Você está presa naquela situação. Você não consegue sair daquele lugar. Quer separar do marido, da mulher, mas não tem dinheiro para separar. Aí tem que ficar brigado dentro da mesma casa. Olha que coisa interessante. Por que será? Porque você tem que passar por aquilo. Quando você tem liberdade, eu posso por aqui, se eu fizer isso vai dar certo, se eu fizer aquilo vai dar certo, se eu fizer aquilo vai dar mais certo, se eu fizer aquilo também vai dar certo, sinal que você está caminhando. Quando sua vida está toda amarrada,
É porque você não está desenrolando bem. E às vezes, não adianta fazer a coisa empurrado. Não é porque você veio com uma programação que você cumpriu que você tirou 10. Por exemplo, eu sou médico. Aí vamos imaginar que está lá, olha, vai ter que ser médico, beleza. Vai ter que casar, beleza. Vai ter que ter 2 filhos. Vai ter que trabalhar no hospital público, 40 anos. E vai ter que morrer durante o trabalho. Morrer trabalhando. Bom, tirei 10. Sou médico, sou casado, tenho 2 filhos, trabalhei no hospital público, trabalhei 40 anos e tive um infarto lá, no meio de uma emergência. Não tirou 10. Por quê? Era um péssimo médico. Ninguém queria saber dele, só ficou lá porque não tinha outro para botar no lugar. Era um péssimo marido, era um péssimo pai, os filhos odeiam ele, nem fala com ele mais. Trabalhou 40 anos porque não tinha substituto, não tinha para onde ir. Então ele ficava lá. Morreu de infarto fazendo coisa errada. Teve uma raiva lá porque fez coisa errada. Então, ele veio com a programação, mas não cumpriu. Porque o objetivo não é só fazer aquilo. O objetivo é que ele fosse um bom pai, um bom esposo, um bom profissional, profissional dedicado. Aí ele teria cumprido a missão. Entenderam como é que o negócio é perfeito? Como é que as leis de Deus são perfeitas? Então, para saber qual é a sua programação na Terra, o que você veio para fazer aqui, é só olhar em volta de você. Ninguém nasce sem as ferramentas necessárias. Você não manda uma pessoa para resolver um problema num lugar sem nada. Você tem que consertar um carro, você vai mandar ele com conhecimento de mecânica e com uma malinha de ferramenta, não é assim? E é assim com a gente. Então, se você veio, eu tenho muita facilidade com idoso. Olha, eu adoro falar com idoso. Sua missão está na área de idoso. Eu adoro criança. Sua missão está na área de criança. Eu tenho dificuldade com fulano, fulano e fulano. Por quê? Por que eu tenho dificuldade? O que eu posso fazer para diminuir essa situação? Porque às vezes aquela outra pessoa não vai mudar. Como eu falei no início, o que vai mudar é o nosso jeito de encarar aquela pessoa. Então você não vai abandonar aquela pessoa, você vai prestar assistência para ela. Mas você vai entrar vacinado. Eu já sei que eu vou na casa de fulano, que ele vai falar isso. Eu vou ficar lá, vou tentar ser agradável. Depois eu saio, vou prestar a ajuda necessária. Se precisar levar comida, eu levo. Se precisar limpar o lugar, eu limpo. E é assim. A gente não tem curso para ser pai, para ser mãe, para ser filho, para ser marido. Até tem uns cursinhos de igreja aí que ensina casamento, né? Mas não dá muito certo. Porque ninguém muda ninguém, depende de você. É igual aquela mulher iludida que fala assim, o cara apronta todos, mas depois que casar... eu vou dar um jeito nele, eu tô aguentando agora, mas depois que casar, você vai ver a mesma coisa que você via antes. Porque ele não mudou de cor. Ainda tem uns que fingem, né? Quando tá no começo do casamento, finge, promete tudo, é um doce de pessoa. Depois que casa, aí o bicho vem. Tanto que eles falam, né? Que a gente vai chamando o amor vai aumentando de tamanho, né? No começo é minha gatinha, meu passarinho, aí depois o animal aumenta de tamanho na hora de falar. Tudo bem que a gente está vivendo um momento de descrença, porque no passado a igreja, e eu digo igreja no geral, abusou da fé para causar destruição, para causar poder, para dominar as pessoas. Isso gerou uma insatisfação muito grande. Muitos de nós que estamos aqui, em outras vidas, a gente acreditou muito em determinada religião e foi traído. Então, às vezes, a gente vem com esse sentimento de não acreditar em nada. Porque sofreu isso no passado. Então, essa descrença, essa reação que nós estamos vivendo agora, de total descrença, de não acreditar em Deus, de querer viver e se dar bem sem nenhum valor, tem uma explicação.
mas ela não satisfaz. Você não vai conhecer nenhuma pessoa que é totalmente materialista feliz. E nem toda pessoa que fala que não acredita em Deus, na hora que o avião está caindo, não fala, ai meu Deus, socorro. Né? Diz que não existe ateu quando o avião está caindo, né? Então agora, resumindo para a gente terminar. Eu já sei que eu sou um espírito imortal, que eu vivo várias vidas, que essa vida aqui na Terra é uma vida passageira, que eu preciso passar por experiências boas e ruins, que eu vou passar por sofrimento, mágoa e decepção, que a minha reação a esses sofrimentos vai ter que ir melhorando à medida que eu for me preparando, que eu preciso pensar melhor, eu preciso mudar os meus valores, porque aquilo que eu acreditava não é bem assim. Quando eu achava que Deus me abandonou, Ele não me abandonou. Ele só está me deixando passar pelas experiências que eu preciso passar. Eu não sou mais criança de achar que vai vir uma solução milagrosa para mim se eu acender 4 velas na esquina. O meu pensamento, ao acender as 4 velas, pode provocar uma vibração positiva para a minha mudança. Ok. E eu vou tentar ser melhor a cada dia, vou tentar ser melhor com as pessoas. O amor, ele não pode ser imposto, ele vem naturalmente. Eu vou seguir os modelos de pessoas boas. Jesus está muito difícil para mim entender. Pega uma pessoa mais próxima. Pega um modelo mais próximo de uma pessoa boa. Gostou do Chico Xavier? Chico Xavier não era perfeito, mas era uma excelente pessoa em algumas áreas. Nenhum de nós é perfeito em todas as áreas. Todos nós temos problemas e defeitos. Cuidado com as casas espíritas que tem um médium só. Que tem um médium famoso que controla tudo. A chance dele ser controlado e obsediado é muito grande. Todas as vezes dessas casas que a gente vê que teve um médium que era famoso, deu problema. Quando tem uma equipe, a equipe se vigia, porque a gente está sempre sendo influenciado. Não importa que tipo de mensagem chegue para vocês, se a mensagem é boa, vai fazer o bem, faça. Se vai fazer o mal, pode ter o título que for, na psicografia, o que for, não sigam. Os espíritos enganam, se passam por entidades superiores e enganam as pessoas. Tá? E a gente, às vezes, fraco, nós estamos tendo uma coisa chamada canibalismo espiritual. São pessoas se aproveitando deste momento de fraqueza e se aproveitando das pessoas para dominar, para tirar dinheiro, para controlar, para tudo. É o processo de mudança da Terra, é o processo de transição planetária. Todas essas guerras, esses conflitos, essas confusões que a gente está vendo, tudo isso está acontecendo porque é o momento vibratório da Terra. Mas não é o seu momento vibratório. Você não entre nessa vibe. Nós estamos vivendo uma geração de ódio. As sombras querem nos dividir, botando um grupo contra o outro, fazendo a gente ficar com medo. E a gente é imortal. Isso aqui passa. Demartino passa. Essa vida passa. O que eu não posso é me comprometer nessa vida. Fazer uma coisa errada, porque aí eu vou perder meu tempo espiritual. E esse tempo é muito importante. Então seja você a página viva do Evangelho, onde você andar, na medida do seu possível. Acenda luzinhas. Não derrube as pessoas, mesmo que elas tenham uma fé que é frágil, não destrua a fé de ninguém, porque você não vai estar lá para colocar outra no lugar. Você vai derrubar a casa da pessoa e ela vai ficar sem casa. É pior. Cada um tem o seu nível espiritual. Amor, compaixão. Lembra da figura do poço e da placa. Seja o poço e seja a placa. Morreu alguém? Não vai lá dar lição de espiritismo, não. Você vai lá segurar na mão e chorar junto. Certo? É sua amiga? Vai na casa dela, faz comida para ela, arruma, dá banho, consola. Nada de chegar lá, sua filha não morreu, não, ela é imortal.
Não é hora para fazer isso. Isso é uma agressão que você está fazendo. Mais tarde, depois, se ela te perguntar, você é espírita, o que você acredita? Aí você vai falar em doses suaves de amor. A gente não tem obrigação de converter ninguém. A gente tem a obrigação de converter nós mesmos. Porque quantos de nós dizemos que somos espíritas, mas saímos daqui e temos uma vida materialista lá fora? Então a gente não está sendo coerente. Eu queria agradecer muito por essa noite de estudo com vocês. Espero que tenha ficado um pouquinho da ideia do que é felicidade, dos caminhos para a libertação do nosso sofrimento. Não estou fechando não, nós temos uns minutinhos para dar tempo de alguém fazer alguma pergunta se quiser. Porque essa coisa de fé, ela não é fácil. Fé, gente, não é esperança. Fé é confiança. Vamos fazer um exercício. Não preciso dizer, não. Pense agora em 3 coisas, as primeiras que vierem, assim, que deixam vocês infelizes. 3 situações na vida de vocês que deixam vocês infelizes. Vamos lá. Conseguiram? Conseguiram? Sim? Agora pensem em 3 coisas que deixam vocês felizes. É mais difícil. Não é? Quantas dessas coisas que vocês pensaram depende de vocês? Porque às vezes uma pessoa te deixa infeliz. Mas isso não depende de você. Você não tem como transformar aquela pessoa. Você já falou com ela 450 vezes e a pessoa não escuta você. Você está fazendo a sua parte. Você está sendo amoroso, caridoso, dando chance. Mas a outra pessoa não muda. Então essa causa de infelicidade, que hoje é infelicidade para você, amanhã pode não ser mais, porque não depende de você. Agora, se você está infeliz por uma condição que você pode mudar, é um caminho de transformação. Concorda? Então, quantas vezes eu às vezes chego num lugar, alguém chega e já me ataca porque sabe que eu sou espírita, e eu deixo para lá. Porque não adianta fazer um debate com uma pessoa que tem a cabeça fechada. Para que eu vou provar alguma coisa? Principalmente porque na área espiritual não tem como provar muita coisa, a gente tem que sentir. Eu não acreditava em espírito. Só acreditei porque eu comecei a ver. E achei que estava maluco. Porque como médico, quem vê coisa que não existe está doido, né? Eu fiz esse diagnóstico. E hoje, como eu estava falando da fé, eu tenho certeza que existe o mundo espiritual. Eu tenho certeza que eu não estou sozinho. Eu tenho certeza que eu estou na Terra aqui com uma missão encarnada. Para mim, não é a missão de salvar o mundo, não. A missão para mim, para melhorar como pessoa. E tudo que eu estou passando tem um porquê, tem um motivo. E nos momentos mais difíceis da minha vida, eu não estou só. Mas eu tenho que atuar sozinho. Porque é minha prova aqui na Terra. Isso me dá uma força muito grande. Que eu não tinha antes. Antes eu desabava. Quando vi um problema, você reza, não acontece nada. Deus me abandonou, estou lascado aqui. Não existe nada, você entra em desespero. E é o que acontece com a maioria das pessoas quando você não tem uma fé verdadeira. Então, fé é confiar que você não está só, que você não está sozinho, que muita gente no mundo espiritual te ama, muita gente está torcendo por você, para que você acerte. E tem um timinho também torcendo para você errar, tá? Então, saiba sintonizar.
Muito obrigado pelo estudo de hoje. Que Jesus abençoe a todos.